Pessoal, boa noite, obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês. A minha palestra é sobre algumas tendências que eu, Cris, tenho notado em tradução e interpretação. Então é a minha ótica, a minha leitura de algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. É uma conversa informal com um grande grupo. Então vocês podem se sentir mais do que à vontade de me fazer perguntas assim organicamente, em vez de esperar até o final. E no final a gente ainda abre para perguntas e respostas, ok? Bom, eu vou contar aqui um pouquinho da minha vida, só um pouquinho, não com o intuito de fazer merchan, mas só para vocês entenderem um pouquinho de como a coisa foi fluindo para mim, e se fluiu para mim, pode fluir para qualquer pessoa. Eu fui aos Estados Unidos fazer um programa de intercâmbio com 19 anos e meus pais ficaram nervosíssimos. Nossa, como é que vai ser? Filha única fazendo intercâmbio? Bom, deu no que deu. Era para ser um intercâmbio de um ano que hoje dura 20 e poucos anos. Então acabei de entregar a minha idade, mas tudo bem. Eu fazia USP na época, eu fazia letras e tive uma oportunidade de fazer um programa de intercâmbio numa universidade americana, e daí as coisas foram fluindo. Eu acho que eu me tornei a imigrante acidental, por assim dizer, e fui ficando, minha bolsa foi sendo renovada, e daí quando eu me dei conta eu tinha todos os créditos para completar o meu bacharelado que eu estava fazendo na USP, e daí eu fiquei mais um pouquinho para fazer mestrado, fiz mestrado em tradução, e daí comecei a trabalhar em tradução e interpretação. Então eu sou aquele caso daquela pessoa que com os 10 anos já sabia que queria ser tradutora e intérprete. Eu fui tipo da criança que lia o dicionário. Eu ficava feliz da vida de ler o dicionário. Hoje, se meus filhos fizerem isso, eu vou, sei lá, colocar para fazer análise. Tem alguma coisa errada com a criança. Mas eu sou uma tradutora, já traduzo há 15 anos, que se descobriu como intérprete. Isso é importante vocês entenderem, porque eu vou falar de algumas tendências no mundo da interpretação, ok? Aqui eu deixo os contatos, sei lá, se alguém quiser entrar em contato, aí tem os e-mails aplicáveis, cecilva@mis.edu, é meu e-mail no Monterey Institute of International Studies. É um instituto particular na Califórnia que desde 1955 forma tradutores e intérpretes. Eu convidei o Ulisses ano passado para dar um curso de interpretação simultânea de 40 horas, portanto um curso rápido de uma semana, porque na época nós queríamos promover um pouco da interpretação e ainda queremos promover, só que o programa está se reorganizando. Eu, no caso, coordeno o departamento de tradução e interpretação, mas o mestrado é chamado de MATLM, Master of Arts in Translation and Localization Management. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é localização e tudo isso e o que a gente faz, tá? Que mais? Nós temos uma página no Facebook que eu vou pedir para vocês curtirem, para dar uma força pra gente, já que hoje em dia é tudo mídia social. A página é MIS Português, MIS Português, sem circunflexo, que é a nossa página, que é feita pelos alunos de mestrado do Instituto, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas tendências que eu estou vendo no mercado americano e eu acho que são de interesse geral, tá? Algumas tendências em tradução, outras em interpretação, e eu acho que essa conversa aqui, ela tem o intuito de ser
uma maneira de desmistificar como a gente vê a nossa profissão. Então, quantos aqui, quando se formarem, querem ser tradutores e só tradutores? Levantem a mão. Ok? Uma maioria, eu diria, a maioria. Quantos gostariam de ser só intérpretes? Levantem a mão. Ok? Alguns corajosos, muito bem. E quantos gostariam de ser tradutores e intérpretes? Ok? De novo, eu acho que a outra maioria. Eu acho que a maneira pela qual nós vemos a profissão hoje em dia, com essa dicotomização, com essa dicotomia, é interessante, mas nos Estados Unidos a gente vê o nascimento de outras profissões relacionadas. O que eu quero dizer? Uma das tendências que eu coloquei aqui foi a tradução automática. Então, o que é a tradução automática? Machine Translation, nossa colega falou que é o Google Tradutor, tem também o Bing da Microsoft e tem outros mecanismos mais inteligentes, tem outros mecanismos proprietários, dos quais a gente nem ouve falar, mas o que a gente já começa a ver, pelo menos nos Estados Unidos, é que há um novo cargo, há uma nova profissão. E essa profissão, eu diria que é o revisor de tradução automática. Como assim? Revisor? Então, você recebe uma tradução automática feita pelo Google, feita pelo Bing, da Microsoft, e você se torna um revisor. Isso gera problemas, obviamente, porque às vezes a tradução é tão ruim que você chora e fala, não, assim não dá, eu prefiro começar do zero. Mas, se eu contar para vocês que no Canadá, por exemplo, a previsão do tempo é inteiramente feita pela tradução automática. Então, o que acontece? Pensem na previsão do tempo. Hoje vai chover, hoje vai nevar. Amanhã teremos uma temperatura média de X graus, Fahrenheit ou Celsius, etc. Esse é um universo muito pequeno, é muito finito. Então, é perfeito para fazer tradução automática e daí alguém faz uma revisão e está pronto. E se eu dissesse para vocês que quando aconteceu o terremoto no Haiti, vocês se lembram? Aquele terremoto, ele causou várias necessidades de logística, várias necessidades humanitárias, algumas necessidades de transporte, telecomunicações e também de tradução. Tradução geralmente para assuntos médicos. Então, a OPAS, que é o que? A Organização Pan-Americana de Saúde, em inglês PAHO, Pan American Health Organization, ela tinha que produzir um volume imenso de traduções entre o inglês e o francês e o inglês, e do francês, que era enviado ao Haiti, às vezes por mensagens de texto, já que o sistema de telecomunicações ficou destruído. Os intérpretes pegavam e traduziam para o crioulo, que é o idioma nativo da maioria das pessoas. Então, todas essas traduções para o Haiti também foram feitas pela tradução automática. No caso, a OPAS, essa Organização Pan-Americana de Saúde, com sede em Washington, ela tem um dos mecanismos de tradução automática mais avançados do mundo. Porque é uma tradução, é um mecanismo de tradução automática que funciona com base em dados gramaticais, e daí, quando os revisores começam a revisar, eles dão um feedback para arrumar as regras gramaticais
e o que não está coberto gramaticalmente, daí é usada a tradução, o mecanismo estatístico de tradução. Isso quer dizer que se flu é sempre traduzido como gripe, então o mecanismo de tradução automática, estatisticamente, tem um registro de como essa tradução é feita. Então, é assim que a coisa funciona, tá? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Vocês estão calados? Estão cansados? Tudo bem? Ok, perfeito. A gente também começa a ver clientes comerciais diferentes da OPAS, que é uma organização internacional, mas clientes comerciais que começam a ter bancos de dados tão grandes em termos de volume de tradução, que eles começam a namorar mecanismos de tradução automática. O que é interessante para nós como tradutores, que estamos tendo uma formação mais ou menos clássica, somos ou tradutores ou intérpretes, que nós temos que mudar a nossa maneira de agir nesse novo paradigma. Então, as pessoas falam, mas se você ficar traduzindo o lixo que o Google Tradutor produz, você não vai ganhar nenhum dinheiro. Eu falo, depende. Eu tenho que ser boa empresária o suficiente para ter uma conversa de preço com o meu cliente, para falar para o meu cliente, olha, isso realmente está um lixo e eu vou demorar muito mais tempo para fazer essa tradução do que se eu começar do princípio. Ou isso talvez tenha jeito. Algumas das coisas que o Google Tradutor traduz não são tão lixo, não. Vocês têm acompanhado o Google Tradutor? Têm brincado com o Google Tradutor? Qual é a opinião de vocês? Vem melhorando, melhorou muito. E eu acho que continuará a melhorar. Então, a gente tem que poder chegar para o cliente com a mesma mentalidade do encanador. Como assim? Tradutor, encanador, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. O seu banheiro, a sua privada, está vazando. Não é nada marrom. Mas a sua privada está vazando. O que você faz? Você liga para quem? Você liga para o encanador. E qual é a sua conversa com o encanador? Arruma o meu banheiro agora que eu estou desesperada. Você não fala, mas você pensa, eu pago o que for para você arrumar e acabar com esse vazamento, tirar esse vazamento. Então, nós como tradutores precisamos ter essa mesma relação que a gente tem com o encanador. Que nós temos um serviço fundamental. Sem tradução, as empresas não vão conseguir vender o que elas precisam vender. Alguém aqui, além da nossa colega, esteve no... Você estava na Abrates também, não? Alguém esteve no congresso da Abrates esse fim de semana? Não? Bom, tudo bem. Nas redes sociais, vocês vão começar a ouvir muito bem sobre esse congresso. Eu vou falar para vocês sobre uma comunidade de tradutores e intérpretes, e tem várias. Ali é simplesmente a primeira. Vocês vão começar a ouvir muito bem sobre esse congresso, porque eles trouxeram uma tradutora de Paris. O nome dela é Chris Durbin. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois. E ela falou que em Paris, então, portanto, ela traduz do francês ao inglês e não vice-versa, ela cobra 40 centavos de euro por palavra. Quanto? 40 centavos de euro por palavra. Porque ela tem essa mentalidade
do encanador. Ela é a encanadora e ela tá ali para resolver qualquer problema de qualquer privada que esteja vazando, tá? Bom, então, tradutor hoje em dia tem que ser bom empresário, intérprete tem que ser bom empresário. Mas enfim, vamos voltar à nossa vaca fria aqui, que nesse novo paradigma da tradução automática, o tradutor opera como revisor, tá? Então, cobrem a altura para fazer revisão de tradução automática, porque vocês vão ter que ter um olho ainda mais crítico, ok? Outra tendência que eu gostaria de falar aqui é o ciclo de projetos. Então, eu quero que vocês imaginem uma empresa que esteja localizada, digamos, no Vale do Silício, onde está o Monterey Institute, o MIS, e a empresa fabrique, sei lá, copinhos de plástico. Só porque eu estou pensando aqui no meu copinho de plástico, tá? Na minha água. Então, essa empresa quer vender copinhos de plástico para o Brasil, para a China, para a Índia, América Latina, Europa, todos os países. Ela vai precisar traduzir materiais, concordam? Sim. E porque o custo de gerenciamento do projeto é menor na Índia, a empresa decide mandar o projeto para a Índia. O projeto é gerenciado da Índia, por exemplo, e daí o projeto é mandado para ser traduzido na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, etc. Tá? O que a gente começa a ver nesse novíssimo paradigma é que há outros trabalhos além do trabalho de tradução. Tem o trabalho do gerente de projeto, tem o trabalho da pessoa que faz a editoração, tem o trabalho do engenheiro, se for um projeto mais técnico. Como assim o engenheiro? O engenheiro de software. Quem aqui já comprou o iPhone 6? Eu não. Eu acabei de ganhar um iPhone 5 do meu provedor e agora eu entendo porque eles me deram o iPhone 5, porque o iPhone 6 já ia ser lançado, mas enfim. Então eles me deram um iPhone 5 faz um mês já. Enfim. Bom, para o iPhone 6 chegar às nossas mãos aqui no Brasil, alguém teve que traduzir todas aquelas strings, todas aquelas sequências de pequenas frases. Alguém teve que traduzir a caixa, manual de instruções, os comerciais no YouTube, na televisão, etc. Então, aí nós temos outra pessoa trabalhando além do tradutor, além do gerente de projetos. Nós temos engenheiros de software que têm que montar o código através do qual esse iPhone funciona, ok? Tá bom. Então, esses projetos, o que eu estou tentando falar para vocês é que eles começam a dar a volta ao mundo. E é interessante a gente ver isso porque, à medida que eles dão a volta ao mundo, a gente começa a ver que tem mais pessoas na jogada. Tá? Ao mesmo tempo em que nós vemos esse processo de fabricação, essa linha de montagem da tradução, nós vemos também o poder das pessoas que trabalham como tradutores autônomos. Eu vou falar de 3 mulheres e de 3 livros. A primeira é a Chris Durbin. Eu falei para vocês que a Chris Durbin foi a keynote speaker do Congresso da Abrates. Ela é uma americana que mora em Paris. Ela é tradutora financeira e bancária do francês ao inglês. Ela passa os dias dela ou traduzindo ou
indo a congressos na Bolsa de Valores de Paris. Ela escreve uma coluna para a publicação da ATA. ATA, American Translators Association, Associação Americana de Tradutores. O nome da coluna dela é Fire Ant and Worker Bee. E essa é uma coluna de conselhos de negócios. Então a pessoa, qualquer tradutor, pode mandar uma carta anônima, um e-mail hoje em dia, né? Anônimo, falando: olha, eu estou com o seguinte problema. Eu tenho um cliente que já não me paga há 60 dias. Eu moro na Inglaterra. O que você recomenda que eu faça? E ela vai lá e ela dá um conselho para você. Vocês já leram aquela coluna da Dear Abby? Então, é a Dear Abby para o tradutor, ok? E daí ela compilou todas essas colunas no livro que se chama The Prosperous Translator, tá? É um livro super legal em inglês sobre como o tradutor pode ter prosperidade. É um livro que também poderia ser lido por intérpretes, tá? Recomendo. A segunda mulher, ela é minha vizinha. Ela é minha vizinha porque ela também mora em Boulder, no estado do Colorado, ok? E ela escreveu um livro que se chama How to Succeed as a Freelance Translator. A Corine tem uma história. A Corine, um dia, decidiu ter filhos e, com a chegada da filha dela, ela descobriu que já não dava para trabalhar como professora de francês no ensino secundário. Ela dava aulas de francês no ensino secundário, ficou grávida, teve uma filha e falou assim: eu já não quero fazer isso porque eu quero estar em casa, eu quero trabalhar em casa com a minha filha. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos. As mulheres, quando têm filhos, querem trabalhar em casa para estar perto dos filhos. E ela, então, decidiu se tornar tradutora. Ela, que não era tradutora, era professora de francês, decidiu se tornar tradutora. E nesse livro ela conta todos os erros e acertos que ela fez nesse processo. De novo, é um livro que fala sobre the business of translation, o negócio, o empreendedorismo de ser tradutor. É muito interessante. E a terceira mulher, ou no caso, são duas gêmeas, são a Judy Jenner e a Dagmar Jenner. Elas são as austríacas criadas na Cidade do México. Então os idiomas delas são alemão, inglês e espanhol. E elas juntas escreveram esse livro que se chama The Entrepreneurial Linguist. A Judy tem um MBA e ela fala que o tradutor, todas as três falam, mas a Judy acho que é a que mais fala, que o tradutor tem que ser bom empresário. Não adianta ser o melhor tradutor sem ser um pouquinho empresário. E eu acho que essa é uma conversa muito interessante da gente ter, porque vocês vão ter que, se vocês optarem por trabalharem como autônomos, vão ter que mandar faturas, vão ter que se afiliar a alguma instituição, alguma organização de tradutores, vão ter que fazer o seu merchan, tudo isso. Então tem que ser bons empresários, tá? Alguma pergunta? Tudo bem? Todo mundo quietinho? Sim. Eles ainda não têm tradução, portanto eles só estão disponíveis em inglês. Alguns têm em PDF, então tem um e-book. O da Judy Jenner eu sei que tem um e-book, tá? Para você já começar. E eu acho que ela vende na Amazon, tá? Outras perguntas? Não? Tudo bem? Ok? Tá bom.
Então vamos lá. Pessoal, eu vejo nos Estados Unidos a força que as organizações de tradução e interpretação têm, e eu começo a ficar muito feliz com a Abrates, a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Tivemos o 5º congresso esse fim de semana no Rio de Janeiro. É por isso que eu estou aqui no Brasil. Eu vim dar uma palestra sobre a interpretação remota. Para quem aqui é intérprete, nos Estados Unidos, nós temos já a possibilidade de fazer uma simultânea, uma interpretação em cabine, no meu home office, em casa. Eu trabalho sem sair de casa, eu no Colorado, a minha concabina no Texas, o meu cliente em Nova Jersey e a agência de tradução na Califórnia. Então, uma pequena loucura, mas dá certo. Tá? Eu vim falar sobre essa experiência. Enfim, mas eu fiquei bastante feliz, bastante empolgada em ver tudo que a Abrates está fazendo no momento, e eu acho que vale a pena se associar, vale a pena prestar atenção na Abrates e vale a pena participar. Se vocês ainda não são associados, recomendo que vocês se associem, recomendo que vocês curtam a página deles no Facebook, já que vocês estão no Facebook o tempo inteiro, eu também. Né, a verdade seja dita, mas a gente está. Então, já que a gente está no Facebook o tempo inteiro, vamos que seja útil esse tempo, né? Em vez de falar, em vez de tirar um selfie, vamos tornar a coisa um pouquinho mais útil, tá? Enfim, nos Estados Unidos, como tendência, eu vejo que a ATA, a Associação Americana de Tradutores, que hoje em dia tem 10 mil associados no mundo inteiro, dá uma base muito boa para quem é aluno, quem está realmente pensando em seguir a carreira de tradutor e intérprete com seriedade. Eu falo com seriedade porque alguns de vocês que estão aqui talvez acabem descobrindo no meio dessa carreira que na realidade não querem ser tradutores e intérpretes e querem ser professores, e tudo bem. A gente pode mudar de ideia, a gente pode ter uma formação de tradutor e intérprete e daí ser professor. Eu não vejo problema com isso, mas eu acho que quem realmente estiver a fim de ser tradutor e intérprete deveria realmente seguir a ATA no Facebook e se afiliar. Eles têm, tanto como a Abrates, eles têm descontos para estudantes. Vocês entrem em contato com a professora faz uma cartinha apresentando à universidade a ata, já que tem uma lista de universidades já credenciadas e a São Judas acho que ainda não está nessa lista, mas isso não é um problema. Eu até poderia ajudar e falar, olha, estive na São Judas Tadeu, eles são maravilhosos, são alunos de tradução e interpretação, enfim. No mínimo, quem ainda não estiver preparado financeira e logisticamente para se associar à ATA ou à Abrates, tem que fazer o quê? Tem que curtir a página deles no Face, porque a gente está lá o tempo inteiro, tá? O que eu vejo como tendência é que nos Estados Unidos também a gente está tendo uma sofisticação no conceito de tradutor e intérprete, que é uma coisa maravilhosa. No meu estado, o estado do Colorado, eu tenho 2 estados, porque eu moro no Colorado e passo um tempo na Califórnia, então eu divido a minha vida entre Colorado e Califórnia. Então no meu estado número 1, que é o Colorado, e no meu estado número 2, que é a Califórnia. No meu estado número 1, que é o Colorado, a gente começa a ver uma diferenciação entre a profissão do tradutor e do intérprete. Como assim? Olha ali, bate o olho ali. Você tem a CAP, que é a Colorado Association of Professional Interpreters, e você tem a CTA, que é a Colorado Translators Association.
Então, isso nos diz que tradutores são tradutores, intérpretes são intérpretes e que há pessoas que podem sim fazer os dois. Não tem problema nenhum você se afiliar aos dois. Mas, em essência, eles têm uma programação diferente, têm um modo de operar diferente, etc. No meu estado número 2, que é a Califórnia, que é um estado grande geograficamente, em termos de Estados Unidos, nós temos as diferenças regionais. Então, ali, bate o olho ali, nós temos a NCTA, que é a Northern California Translators Association. Então, daí, a pergunta que compete é, mas cadê a Southern California Translators Association? Ainda não existe. Ninguém foi lá e fundou uma associação no sul da Califórnia. Então, ainda precisa ser feito e tem sempre gente querendo fazer eventos mais ao sul da Califórnia, ok? Mas, enfim, a gente começa a ver não só uma regionalização das associações, mas a gente começa a ver uma diferença em um entendimento muito bom do que é ser tradutor e um entendimento muito bom do que é ser intérprete. Eu pus ali a programação porque eu quero dar um apoio para a Abrates. Eu fiquei encantada com a Abrates e eu vou voltar para o Rio na sexta-feira. E quando eu voltar ao Rio, eu vou me associar à Abrates, porque eu gostei do que eles fizeram e eu acho que se a gente se associa, a gente cresce em números, a gente fortalece. Mas a programação das associações de tradutores e intérpretes nos Estados Unidos é totalmente motivada pelos associados. Então, as pessoas pegam e falam assim, olha, a gente queria ter um evento com um contador, porque todo mundo precisa fazer imposto de renda. Então, a gente tem 1 milhão de perguntas para um contador. Então, ali o primeiro evento, que o pessoal ali do fundão talvez não consiga enxergar, é um evento que aconteceu em Sacramento, que é uma sessão de perguntas e respostas com um especialista em contabilidade, um contador, um especialista em um contador e uma pessoa que seja assim um business coach, tá? Porque as pessoas, os associados tinham perguntas. O que isso tem a ver com a Abrates? Tudo. Quando vocês se associarem, vocês podem dar sugestões para a Abrates e falarem, olha, eu gostaria de ver esse tipo de evento. E melhor ainda, vocês podem ajudar a organizar um tipo de evento para vocês que são alunos. Por exemplo, eu acho fundamental alunos de tradução começarem a vislumbrar a ideia de serem cadastrados, credenciados, de passarem no exame de credenciamento da Abrates, que aconteceu nesse fim de semana, tá? Ali a programação do CAP, eu não sei porque que eu colei em 2013, mas obviamente tem eventos em 2014. Os associados pediram para fazer uma sessão, por exemplo, para os falantes de espanhol, por exemplo, para dar uma reforçada nas habilidades orais. Então, todas essas tendências são muito... Eu acho que elas deveriam nos encorajar muito a que a gente se afilie a essas organizações. Mídia social. Para mim, é outra coisa que eu estou vendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, eu vou falar do que está acontecendo em termos de Brasil, mas eu acho que lá nos Estados Unidos ainda tem, assim, muitos grupos também. No Facebook, já que a gente está lá o tempo inteiro, tem uma comunidade que se chama Tradutores e Intérpretes. É uma comunidade onde você pode ir fazer perguntas, etc. E eu acho que de novo, é importante a gente ver o que é que os outros tradutores estão fazendo, como é que eles operam, quais são os dilemas dos outros tradutores e intérpretes.
Essa é a nossa página Miss Português, MIIS Português, vou pedir para vocês curtirem, já pedi. É a página do Instituto Monte Rei e eu peço aos meus alunos, eu gentilmente peço aos meus alunos que traduzam matérias de interesse geral para tradutores do português e do português ao inglês. Então aqui eu colei uma matéria que é a GALA, que é a Associação de Localização e Globalização. Eles acabam de publicar um boletim falando das últimas, novíssimas tendências em tradução, que está acontecendo hoje em matéria de tradução nos Estados Unidos. Está ali naquele boletim e vocês ficam sabendo sobre esse boletim e muito mais curtindo a página do Miss Português, ok? Então, esse dado da mídia social é importante para a gente porque nós conseguimos ver vários tipos de aplicação da profissão do tradutor. Nós conseguimos ver, por exemplo, as páginas sobre ferramentas de tradução. Tá? Estou falando de Trados, estou falando de WordFast, estou falando de MemoQ, SDLX. Não sei se vocês estão familiarizados. Sim, né? Então, quando vocês estiverem no Facebook, procurem essas comunidades para justamente começar a fazer parte desse novo panorama. Esse novo panorama é muito diferente do São Jerônimo na caverna traduzindo a Bíblia. Isso é importantíssimo. São Jerônimo que nos abençoe, e a tradução da Bíblia é uma coisa relevante, mas hoje em dia a coisa está mudando e a gente precisa não só ser bom empresário, não só ser bom profissional, mas também ficar por dentro das novidades. Eu acho que a mídia social veio com tudo para mudar a maneira pela qual a gente vê esse mundo, ok? Se vocês acham que a mídia social não tem importância, eu convido vocês a fazer um experimento. Vão a uma página, qualquer página de tradutores e intérpretes, pode até ser essa, tradutores/intérpretes, essa mega comunidade no Face. Fiquem lá por uma semana e anotem tudo que vocês virem. Lá tem gente chorando porque o cliente não paga bem, tem gente rindo porque o cliente pagou muito bem e ainda elogiou a tradução, tem gente perguntando sobre ferramentas, tem gente perguntando sobre terminologia, etc. Façam um apanhado, sejam moiteiros por uma semana e vejam o que acontece nessas comunidades, ok? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Peraí. Acho que eu fui muito rápido aqui. Além do tradutor e do intérprete, a gente já falou que tem outras profissões acontecendo. Tem o gerente de projeto, tem profissões como consultores linguísticos, tem profissões como narradores multilingües. Isso é interessante, porque aqui no Brasil você precisa ser ator para ser locutor. Você não pode ser locutor sem ser ator. Então, já é uma mudança de paradigma, tá? Tem também novíssimos empregos que requerem a transcriação de um material. Como assim? Pensa num videogame. Um videogame, você vai, basicamente, ter que recriar aquela história para dar certo para a gente jogar aqui. Senão, não vai ter graça nenhuma para um público brasileiro. Pelo menos não vai ter graça para o seu sobrinho que tem 8 anos e que não fala nada de inglês. Ok? Pessoal, nós estamos de fato num mundo globalizado.
eu vou dar essa explicação aqui, daí a gente vai fazer um exercício rápido e daí eu já vou abrir para perguntas e respostas para a gente não estourar o tempo, tá? Nós estamos num mundo globalizado, é por isso que todas essas mudanças estão acontecendo. Tem um termo em inglês que se chama guilt, e não é guilt de culpa, é GILT, que é Globalization, Internationalization, Localization, Translation, tá? Então, o que é globalização? Vamos voltar para o meu copinho de plástico, tá? Eu quero que vocês imaginem que tem uma empresa que agora está na China, chamada Henhao Copinhos de Plástico, ok? E a Henhao Copinhos de Plástico quer vender copinhos de plástico para os Estados Unidos e o Brasil. Então, o que a Henhao vai precisar fazer para vender copinhos de plástico? Oi? Publicidade. Antes de chegar na publicidade, mas você está certíssima, 101% correta, a Henhao vai ter que pesquisar os mercados, vai ter que identificar as oportunidades nos Estados Unidos e no Brasil e vai ter que começar a definir alguns requisitos de operação. Por exemplo, é fácil constituir uma empresa no Brasil? Não. Então, super difícil, demorado, moroso, burocrático. Então, caro. A Henhao Copinhos de Plástico vai ter que provavelmente constituir um advogado aqui, um contador e começar do zero, sabendo que o processo vai demorar e que ela não vai conseguir assim vender copinhos de plástico daqui a um mês, vão ser vários meses, pelo menos não aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela consegue abrir em um dia. Em um dia ela consegue abrir uma empresa, registra o nome na Secretaria do Estado e tá tudo bem, ok? Então essa é a primeira fase, a globalização. Daí tem a internacionalização, que é o quê? É a preparação para poder fabricar esses copinhos de plástico que sejam vendidos nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nos Estados Unidos, esse copinho de 305 ml, ele não vai ser vendido assim, copinho de 305 ml, ele vai ser vendido como? Em qual vai ser a medida? Não gramas. Ounces, tá? Então ele vai ser vendido em onças líquidas. Então, aí a gente já entra na internacionalização, que a gente vai ter que entender que quando a Henhao Copinhos de Plástico enviar a máquina que fabrica o copinho de plástico para os Estados Unidos, da China, vai ser uma máquina que fabrica copinhos de plásticos em onças. E a máquina que será enviada num container por navio para o Brasil vai estar em mililitros, porque os mercados operam diferentemente. Essa é a internacionalização. Aí nós temos a localização. Fazer com que esse copinho de plástico possa ser vendido no Brasil. Daí a gente já começa a entrar no marketing, a gente já começa a entrar nas questões quase que de tradução, tá? E daí a gente entra na tradução propriamente dita, que a tradução vai ser feita, já que o copinho vem para o Brasil, a tradução vai ser feita em português brasileiro, não em português europeu, que é diferente do português brasileiro. Então, quando o gerente de projetos for contratar a equipe que fará a tradução, obviamente ela precisa contratar tradutores que trabalhem com o português brasileiro. Isso porque a gente está aqui no Brasil, então a gente sempre pensa, todo mundo que traduz para o português é brasileiro. Não é bem assim, é um mundo grande lá fora. E tem tradutores para o português europeu. Imagina os meus copinhos de plástico
com esse rótulo ou essas informações aqui na lateral, todas escritas em português europeu. Vocês acham que o consumidor iria gostar disso? Provavelmente não. As pessoas se sentiriam, sei lá, desrespeitadas, ofendidas. Esse é um exemplo banal do copinho de plástico. E se fosse um banco, o que a gente precisaria fazer? Oi? Entender as negociações. Que mais? O que a gente... As leis. Então tem leis fiscais, bancárias. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entram lá no website, sei lá, do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, o que vocês quiserem. Nome, senha. Ok, daí vocês colocam lá tudo direitinho e entram na sua página. Então ali vocês têm seus dados pessoais. Como é que é o endereço de vocês? É Rua X, Avenida Y, número 123. E em inglês, como é que é? É 123 Street, 123 Avenue. Então aí já vai ter que ter uma mudança. O CEP também. Que tal o CPF? O que é o CPF lá fora? As pessoas usam o CPF lá fora? O que se usa lá nos Estados Unidos, por exemplo? Social Security Number. E o Social Security Number, ele é diferente do CPF. Porque aqui a pessoa usa o CPF toda hora. Você vai na padaria comprar um pão de queijo. Eles falam, CPF na nota? Não, obrigada. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, obrigada. Nos Estados Unidos, o Social Security Number é o quê? É um código de segurança. Quando você vai falar, por exemplo, com a sua operadora telefônica, você dá somente os 4 últimos dígitos, porque as pessoas têm medo de crime ideológico, falsidade ideológica, roubo de identidade. Se eu ficar dando o meu Social Security Number, você pode assumir a minha identidade e roubar a minha identidade. Então é diferente do CPF. Vem até escrito, né? Não tire de casa, assim, não sai doente. Exatamente. Não fique mostrando o seu Social Security Number, não precisa carregar o tempo inteiro. Aqui tem algumas identidades que já vêm com o CPF, né? Então, todas essas diferenças culturais vão ser interessantes, tá? Quais são os projetos, então, da localização e por que é que eu estou falando sobre localização? Estou falando sobre localização porque o mestrado no Monterey Institute tem a ver com tradução e localização. Vocês devem saber que o Instituto se encontra na cidade de Monterey, na Califórnia, e nós estamos então lá em pleno Vale do Silício, onde nós temos a Adobe, a Intel, a Apple, a eBay, a PayPal, a Google, todo mundo lá, ok? Então, foi um programa que foi implementado para os outros idiomas, e daí o português veio. Nós estamos com o programa já há 2 anos, acabamos de formar a primeira turma. No entanto, o Instituto existe desde 1955, ok? Mas foi um programa que foi criado tentando atender a essas necessidades do Vale do Silício, tá? O que mais que a gente trabalha? A gente trabalha a localização de websites. Então pensa no website do banco, que tem que poder funcionar em português. Pensa num dispositivo médico. Pensa na máquina de raio-x, que precisa poder operar em português. Por detrás da máquina de raio-x tem um software rodando que faz a máquina funcionar em português para o técnico no Hospital das Clínicas poder ler e entender que, porque a máquina está aqui no Brasil, ela vai medir
em milímetros, centímetros. Se ela estivesse lá fora, seria em polegadas, tá? O nosso tão cobiçado iPhone 6. Então, aparelhos telefônicos, por exemplo, máquinas, impressoras, etc. Então, tudo isso precisa ser localizado. Tudo isso tem que passar por esse processo que nós discutimos sobre o banco, e essas são algumas das coisas que nós trabalhamos no nosso programa, tá? Eu vou mostrar aqui quando a localização não dá certo, e daí eu já abro para perguntas e respostas, e eu tenho alguns folhetos para vocês. Eu estou mostrando um exemplo em espanhol, mas vocês vão entender que esse é um website de namoro chamado Date.com. E a minha pergunta para nós, eu vou me incluir, quem é que gostaria de namorar com uma pessoa que nasceu em 1910? Ninguém, né? Eu não gostaria de namorar com a pessoa que nasceu em 1910. Então aí já está errado. O que está errado? Alguém deveria ter falado assim: essa data está muito antiga. Hoje em dia nós estamos em 2014, vamos tirar aí, sei lá, vamos pensar aí numa data de corte. Oi? 1930. Oi? Tá bom. Então, vejam, tem pessoas de 90 e poucos anos namorando, mas 1910 é um exagero. É um exagero, tá? Então aí não deu certo. O que mais não deu certo? Dá uma olhada na data de aniversário da pessoa. Se eu falar pra você que a data funciona em espanhol igualzinho à maneira que ela funciona em português, que é o quê? Dia, mês, ano. Ali tá errado. Tá errado como? Porque eu não posso começar do mês. Ali tá na cara que é uma tradução horrível do inglês para o espanhol. Então aqui a localização não deu certo. Alguém tinha que ter visto isso e falado assim: meu, tem que consertar isso, senão ninguém vai querer usar esse website. Essa é uma foto em português de uma das minhas viagens. Eu estou na American Airlines. E eu, irrequieta que sou, começo a brincar com aquela telinha na minha frente. Ah, vamos brincar, vamos ver como é que tá a localização. Tá ruim. Bate o olho ali. Então, vídeo, áudio, rota de voo, informação da A, bem-vindo a bordo. O que tem de errado ali? Falta crase onde? Onde?